caro, muito caro. Ele vai pagar 3 mil lá no automóvel dele no ano, e aí o João foi muito sutil, né, João? 3 mil reais hoje no Rio de Janeiro, de pagar um seguro, mas ele vai pagar 13 reais se ele tiver um plano um pouco mais compacto. Então, vocês vão ver que eu não dou aqui vida mulher, vida individual, acidentes pessoais, eu dou nomenclatura de planos para ele. É igual como se eu tivesse comprado lá a minha internet, que eu vou lá na Sky, na Claro, eu fazendo propaganda da concorrência, né? E ele te dá lá as opções. Ah, você quer o internet fibra, mais o celular, mais o combo da televisão? Então, ele te dá aquele upgrade de cada plano. Aqui nada mais é do que eu estou fazendo da mesma forma. Então, eu trago um produto muito enxutinho para ele, que é o compacto, né? Então, eu tenho lá um AP, morte acidental, invalidez. Depois eu vou entrar no detalhe, tá, pessoal? Então, eu tenho lá um plano mais compacto, mas se ele quiser fazer um upgrade, ele pode ir para o básico, que ele sai de uma morte que é só acidental e ele vai para uma morte de qualquer causa. Então, qualquer que seja a causa do falecimento dele, eu vou indenizar lá os beneficiários que ele nomear aqui na contratação, ok? Ah, não, mas isso aqui para mim não dá. Eu preciso de mais coberturas. Está muito básico ainda. Poxa, R$29 eu posso ter um de 39, que é R$10 a mais por mês. Por que eu não vou para um básico mais? Então, você está vendo que ele vai fazendo uma escadinha. E aí, quando ele vem para o na medida, opa, esse é legal. Então, é o que a Sul América recomenda para esse cliente. E aqui ele já tem um produto mais encorpado. Por que ele está recomendado? Você lembra lá qual é a renda que eu falei que aquele cliente tinha, de R$10 mil? Então, opa, eu estou entendendo que aqui é o produto ideal com base no que ele descreveu para mim lá no perfil dele. Poxa, legal, mas ele pode olhar e falar assim, pô, mas 300 mil? Caramba, eu tenho um patrimônio alto, só de inventário, se eu vier a falecer, esses 300 mil vai consumir. Tem a escola dos meus filhos, pô, meu filho tem 1 ano de idade, até os 18 anos, até a faculdade, quanto é que eu vou ter que ter se eu vier, não estou mais aqui? Como é que fica, né? Então, ele vem aqui, ele escolhe e ele pode customizar essa cobertura. Gente, se eu estiver sendo muito rápido, vocês me pausem, tá? Tá perfeito. Então, tá bom. Então, vamos lá. Legal. Aí, eu entrei aqui na sua proteção na medida. E aí ele vem já me descrevendo o que eu tenho. Então, eu tenho uma morte. E olha que legal, gente. Tá vendo essa setinha aqui? Quando eu clico, ele vem me dizendo detalhadamente o que é a cobertura. Então, uma morte de qualquer causa, com essa cobertura você fica protegido, pois a indenização enviada caso você venha a falecer por doença, acidente ou morte natural. Então, ele já vem te mastigando. O que cobre, o que não cobre, qual é a carência. E olha que legal, gente. Lá nas condições gerais, por regra de SUSEP, a Covid ela é um risco excluído, né? Então, nenhuma seguradora tem por obrigação cobrir a Covid, porque é uma pandemia, né? Então, toda a pandemia, ela já é automaticamente, por regra lá de legislação, fora lá de cobertura. Eu não sou obrigada a cobrir. Porém, a Sul América está cobrindo. Eu tenho uma carência de 30 dias a partir do início de vigência. E qual é a exigência da companhia, gente? A gente exige que este cliente esteja com a vacinação em dia, tá? Então, ele tem que estar, porque se ele não tiver com a vacinação em dia, eu estou entendendo que ele está agravando o risco dele, né? Ele está se colocando em risco lá, considerando que eu já tenho todo um cronograma lá do SUS de prevenção para que ele não se contamine lá com, né? Não pegue esse Covid. Agora tem um monte de qual é que eles falam? Agora é o bivalente, trivalente, né? Então tem um monte já de outras mutações, né, que eles falam. Então, a gente precisa realmente se prevenir, mas a Sul América está cobrindo. Então, o legal é que ele já apresenta aqui, ó, morte e indenização de 300 mil. Pô, mas está pequeno. Tá vendo essa canetinha? Se eu clicar aqui, olha que legal, eu consigo ir até 5 milhões na ponta. Olha que bacana. E aí eu quero que vocês fiquem com esses 5 milhões na cabeça de vocês, porque vocês vão ver lá na frente quantas perguntas esse cliente vai precisar responder de DPSA, né? Que é aquela declaração pessoal de saúde e atividade, tá? Que ele já responde aqui na ponta. Ah, Evelyn, mas qualquer cliente pode contratar 5 milhões? Pessoal, lembrando que o seguro de vida não é para ficar milionário. Então, a gente vai avaliar
se a renda que ele declarou está compatível com o capital que ele está contratando. Tudo bem? Então, só para vocês saberem. Legal. Mas, poxa, mais 24,80, tá dando para visualizar aí, pessoal? Eu quero uma morte acidental dobrada. Então, se eu falecer de acidente, eu quero que minha família receba 600 mil reais, que seria 300 da morte de qualquer causa, mais 300 da morte acidental. Eu vou aqui, ó, puf, pluguei. E aqui, vocês estão vendo que já atualizou minha proteção? Então, eu já vou pagar lá R$105 por mês, ao invés de eu estar pagando 81 por mês. Então, ele já vai calculando, tá? Então, gente, como eu falei, o cliente na ponta, ele vai ver, opa, isso aqui é legal para mim. Ó, essa cobertura faz sentido para mim. Essa cobertura não faz sentido para mim, tá? Então, ele mesmo já vai fazendo a alteração. Então, entrando um pouquinho aqui nas coberturas, tá? Vou falar rapidinho e depois, se vocês acharem que vocês querem um treinamento mais técnico, estamos à disposição para poder já esclarecer mais no detalhe. Então, imagina lá que eu tenho uma invalidez. Então, eu tenho lá a invalidez por acidente, que ele está pagando aqui R$13. Gente, olha como é barato para ter 300 mil de invalidez por acidente. Evelyn, o que é o invalidez por acidente? Como é que funciona? Lembra lá da tabelinha, a famosa tabela do açougueiro, que vocês devem ter escutado lá quando fizeram o curso da SUSEP? Então, gente, cada membro do meu corpo eu tenho um percentual. E se eu tiver um acidente, o que é o acidente? Algo externo, súbito, involuntário, e a gente brinca que é tudo que é de fora para dentro, né? Então, eu tomei um tiro, caí da escada, bati com a cabeça, tive um acidente, é algo externo, né? Sofri um acidente de carro, quebrei a minha perna, fiz lá o tratamento de fisioterapia, fiz todo o tratamento possível, um monte de cirurgia. Estou inválida, permanente, daquele uso daquele membro. Então, eu vou olhar lá dentro da tabelinha quanto é que representa esse membro e eu vou lá e faço o cálculo de indenização, tá? Então, lá dentro das condições gerais tem todos esses percentuais. E a invalidez por doença, lembrando que eu tenho que estar aqui permanentemente inválido funcional. Então, gente, como é que eu estou inválido funcional? Eu tenho que já estar dependente de alguém para viver. Ah, Evelyn, mas ele precisa estar vegetativo, abrindo e fechando o olhinho? Não, pessoal. Mas ele já tem que ter alguém para que ele consiga se alimentar, para que ele consiga tomar banho, para que ele consiga se vestir, para ele consiga fazer as atividades mínimas de higiene, de alimentação. Como é que é validado isso? Tem um questionário que o médico vai validar lá, tem umas perguntinhas, ele atingindo lá 80 pontos, ele já dá a entrada na companhia para poder obter essa indenização, tá? E aí, só para trazer alguns exemplos, né? Imagina lá que eu adquiri um câncer e já estou numa fase que a gente sabe aí que o câncer, como eu citei lá no início, né? Infelizmente é a doença do momento. Imagina que eu já estou num estágio que eu estou numa cama hospitalar, que eu preciso de uma enfermeira, que eu não estou mais, né? Eu estou fazendo já transfusão de sangue, então já estou no momento que eu não consigo mais exercer nem minha atividade profissional hoje, nenhuma atividade profissional. Eu dependo de alguém para viver. Então, vai dar entrada na companhia, a companhia vai avaliar, tem um prazo lá de sinistro, né, que são de 30 dias para avaliar, e se realmente fizer sentido, né, e for de direito desse cliente, tanto a invalidez por acidente quanto a invalidez por doença, o beneficiário é o próprio segurado. Então, essas coberturas vão ser pagas em vida, ok? Tudo bem até aqui? Perfeito. Legal. Tô avançando, hein? E aqui, gente, ó, tem a canetinha que eu posso ir mudando. Legal. E aí, gente, outra cobertura que eu falei que foi muito importante lá na época da pandemia, né? No auge, né? Digamos assim, que foi o funeral. A gente olha, né? Caramba, hoje, quem tem 5 mil reais na conta corrente se eu precisar? Galera aí do Brasil, ó, preciso de 5 mil reais para fazer um sepultamento aqui. Quem é que tem? Me empresta aí 5 mil reais. O pessoal, às vezes, não tem essa condição hoje, né? E eu dizer para você que custa R$1,44 por mês para ter 10 mil reais de funeral é muito barato, né? Então, às vezes, o cliente, foi como o João falou, ele faz um comparativo lá com o automóvel dele e ele não tem a percepção de que, cara, ele pode ter um produto que, às vezes, é só o funeral? Tudo bem, coloca uma morte a partir de 10 mil reais, ele vai lá, contrata 10 mil e um funeral. Que legal. Então, ele já consegue ter essa proteção para ele, tá? E aqui, ele pode ser tanta prestação de serviço, então a Sul América faz todo o processo de sepultamento,
ou ele pode pedir o reembolso, né? Ele não, né? No caso, o familiar, porque ele já vai ter falecido, porque aqui o funeral é para ele, tá? Tudo bem até aqui, né? Tô avançando, Perfeito. hein? Legal. Pessoal, corretores, se tiverem dúvida, perguntem. Tô vendo aqui a professora que a tá aqui, hein, gente? a galera tá prestando bastante atenção. E também, assim, quando também não tem muita pergunta, é porque tá sendo bem explicado. Então tá bom, mas se tiver dúvida, a gente está aqui às ordens. Isso aí. Então vamos lá. E aí eu tenho o DMHO, né? Aqui tá faltando o odontológico, tá, pessoal? Mas é despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Aqui não está plugado, vocês estão vendo? Então não está contratado. Eu poderia contratar, se eu quiser ter lá o valor de R$1.000 de reembolso, por R$6,16 eu plugo aqui e ele vai somando aqui para o meu cálculo, tá? Beleza. E aí eu tenho lá. O que é o DMHO? Em caso de acidente, então fui lá trocar uma lâmpada lá, me arriscar lá em casa e eu caí, tropecei na escada e eu quebrei minha perna, fui lá no hospital, porque eu não tinha plano de saúde, paguei lá, engessei, fiz a ressonância, viu que eu parti lá o meu ossinho lá do pé, e eu precisei botar lá um gesso e paguei lá R$1.000. Então, eu vou pegar as notas da entrada na Sul América e dentro do prazo lá de análise de 30 dias do sinistro, ele vai fazer todo esse reembolso com base nessas notas fiscais dentro do limite contratado para essa cobertura, tá? E aí a gente vai para o DIH. Gente, essa cobertura é fantástica. É uma cobertura nova na companhia e faz todo sentido para o nosso cliente. Leia-se aqui, ó, em vez de reembolso, indenização, tá? A gente já pediu lá para o time de marketing corrigir essa informação, porque, na verdade, é uma indenização, não é um reembolso. Por quê, gente? O que é o DIH? Imagina lá que eu tive um problema, voltei lá no câncer, tá, pessoal? Peguei o câncer para Cristo hoje, né? Então, voltei lá no câncer, eu preciso, por conta desse câncer, tive uma crise problemática, descobri lá o câncer, o médico, o oncologista falou assim, olha, você vai precisar se internar para fazer lá a sua quimioterapia, radioterapia, você vai precisar ficar aí 3 meses internado, ok? Ok. Caramba, aí a pessoa que não tem plano de saúde vai pensar assim, caramba, ferrou, como é que eu vou fazer? Tudo bem, eu vou lá para o SUS, beleza, me internei. Tá. E quem tem plano de saúde? Vai usar o plano de saúde, né? Vai acionar lá a Sul América, legal, fui lá, me internei. E aí ele vai lembrar assim, caramba, mas eu tenho uma pólice que tem uma cobertura de diária por internação hospitalar. Será que eu tenho direito a ter a indenização pela quantidade de diárias que eu fiquei internado? E aí, gente, eu tenho até 1 ano por causa de acidente, tá? Eu posso ter até 1 ano de diária de indenização e até 180 dias no caso de doença. E como é que funciona essa cobertura e qual é o bacana dessa cobertura? Porque como ela não é um reembolso, eu não preciso apresentar nota fiscal. Então, se porventura eu ficar lá pela Sul América, terminei lá, tive alta hospitalar, estou em casa, eu vou pegar o prontuário médico, toda a documentação que o médico vai dizer, olha, ele ficou internado tantos dias para tal procedimento, e com base na diária lá que ele contratou, lembrando que aqui eu tenho uma franquia de 48 horas, eu tenho carência, tá tudo bonitinho aqui, ó, explicadinho, detalhadinho, tá? E lembrando que tem que ser em casos emergenciais essa internação. Então, Evelyn, eu vou fazer uma cirurgia que eu vou botar um implante mamário, ou eu vou tirar um cisto no ovário. É eletivo? Não tem cobertura, aqui é somente, estritamente emergencial, tá? Mas independente se ele está num SUS, né? Ou se ele está no hospital particular, ele vai pegar toda a documentação da entrada na Sul América e a Sul América vai fazer o reembolso descontado dessas 48 horas de franquia. Tudo bem até aqui? Essa cobertura aqui é um pouquinho, às vezes, mais complexa, tem mais dúvida. Mas, pessoal, dica que eu vou dar também. Dentro do portal do corretor, se você acessar lá embaixo, em ferramentas, manuais e formulários, se eu não me engano, depois eu entro lá no portal de novo para mostrar para vocês, tem o guia de vendas, então tem tudo mastigadinho para vocês também. E no site da Sul América também tem explicadinho. Depois eu vou mostrar para vocês, para vocês terem também. Tem dúvidas? Evelyn, apareceu uma pergunta aqui do Carlos Almir Vitorino. No DIH, caso eu tenha plano de saúde, não terei direito à indenização? Terá direito, Carlos. Como eu te falei, se você tiver tanto pelo plano de saúde quanto pelo SUS,
eu não preciso que você me mostre nota fiscal de nada, eu preciso que você me comprove que você ficou internado. Lembrando que aqui eu vou pedir sempre a indenização após a alta hospitalar. Então, fiquei lá 3 meses internado por conta lá, tive um mal súbito, tive um pico de pressão, gente. Aí eu fui lá no hospital, aí o hospital falou assim, você vai precisar ficar aqui 1 semana, porque eu não sei, a gente tem que te acompanhar, te monitorar. Tudo bem. Passou 48 horas, eu já começo a ter cobertura a essa diária de internação hospitalar. Então, eu vou pagar quantos dias? Eu vou descontar essas 48 horas. Se eu fiquei 1 semana, são 7 dias, eu recebo 5 dias, tá? Tem direito, independente se é público ou particular. Tudo bem? Respondido? Perfeito. Mais uma aqui, tá, Evelyn? Aproveitar esse gancho. A Fac Vanessa pergunta: internação por cirurgia agendada não tem cobertura? Não tem cobertura. Tudo que é eletivo, né, que eu vou agendar, né, então eu tenho como já programar, não vai ter cobertura, que é estritamente emergencial, tá bom? Você pensa sempre na urgência e emergência. E trabalhei com plano de saúde, até mais tranquilo, né? Pensar na urgência e emergência. Então, vai seguir a regrinha aí da urgência e emergência. Tive uma urgência e emergência, precisei ficar internado, eu passo a ter direito a partir de 48 horas dessa franquia. Lembrando aqui que eu já tenho que ter cumprido a carência. Tudo bem? Acidente não tem carência, tá, pessoal? Porque a gente não tem como prever quando vai ser o acidente. Mas tem 90 dias de carência em caso de doença. Posso ir? Vamos que vamos, hein? Qualquer coisa, voltem aí. O famoso DG, doenças graves. Tá vendo aqui quem falou assim, não tá aparecendo o DG? Então, gente, quando não aparecer é porque aquela profissão, aquela atividade, a gente não permite a contratação de doenças graves, tá? Aqui no caso securitário, ele já abriu para mim. Mas me abriu, Evelyn, uma contratação de R$10.000. Nossa, é muito baratinho, né? Então, aqui, ó, para 10 mil eu pago 12,30. Pô, mas 10 mil não dá para o meu bolso, gente. Eu preciso de uma cobertura mais cara. Então, vou lá, quero R$100.000. Legal. E eu vou lá e salvo essa simulação. Espero que ele não derrube, porque a gente está muito tempo. Foi, legal. Aí já me atualizou. Bacana. R$122 por mês. Opa, tá legal para mim. Tô avançando, hein? Aqui, pessoal, ó. Ele já vem dizendo quais são as coberturas mínimas obrigatórias. Hoje a gente tem, se vocês... Tá vendo que tá tudo selecionadinho? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, né? Então tá tudo selecionadinho. São 30 patologias, pessoal. A Sul América hoje é a companhia que tem a maior quantidade de patologias para cobrir nosso cliente, tá? E a gente vai até 1 milhão de capital. Pergunta sempre que fazem para a gente, Evelyn, qual é a idade de saída? Quando é que essa cobertura é excluída da apólice? Não é quando a apólice é cancelada, é quando a cobertura é excluída da apólice. Aos 85 anos de idade. Então, também é a maior idade do mercado, só para vocês saberem. Evelyn, eu estou fazendo aqui 100 mil, deu R$122 para 30 patologias, mas a minha cliente não precisa de anemia, a minha cliente não precisa de coma, não precisa de doença de Parkinson. Legal, ela pode mudar lá dentro, lembrando que eu tenho 6 obrigatórias que já estão selecionadas obrigatoriamente. Mas se eu quiser, eu posso tirar as que não são obrigatórias. E aí o meu precinho saiu de 120 e pouco, né, que estava para 115, tá? Então ele também consegue fazer essa personalização, ok? Tô avançando, hein? Acessibilidade física. Gente, isso aqui nada mais é do que invalidez por acidente também. A diferença é que a gente já tem na acessibilidade física uma tabelinha pré-definida, que para o segurado, que ele é o próprio beneficiário dessa cobertura, para ele receber essa cobertura, ele precisa estar mais de 50% daquela tabelinha já inválido decorrente de um acidente. Então, ele já está mais de 50%, tem lá nas condições gerais dessa tabelinha, eu já indenizo esse valor. E aí, ó, volto a dizer, tem muita cobertura. E aí, pensando, lembra lá que eu dei o exemplo daquele cliente jovem que falou para você assim, ô João, eu não tenho filhos, ninguém depende de mim, eu não sou casado, tudo bem. Mas se você bater com o seu carro bonitão lá, sua BMW, seu Volvo, né? E você tiver uma invalidez por acidente, como é que você vai adaptar o seu carro? Como é que você vai adaptar a sua casa? Né? Então,
Então, esse dinheiro ele também te ajuda para isso. Ah, Evelyn, mas isso aqui, ele precisa comprovar lá que ele adaptou o carro, a casa para pedir reembolso? Não, pessoal, se ele quiser viajar com esse dinheiro, ele vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro, porque o pagamento vai ser feito para o próprio segurado. Ele é beneficiário da cobertura. E olha como é barata essa cobertura para ter. 100 mil pagando R$1,91. Gente, não é nenhuma passagem de ônibus. Não sei nem quanto é que está a passagem. R$5, R$6? Né? Então, dizer para mim que seguro de proteção é caro é porque ele realmente não conhece. E aí, gente, é o papel do corretor desmistificar esse preconceito do cliente de achar que seguro de vida é caro, porque ele faz normalmente comparativo com o plano de saúde dele, com o seguro do carro dele, tá? Então é bem legal. Aquisição de jazigo. Lembra lá que eu falei do funeral? Pô, legal, eu tenho funeral, assistência funeral, faleci, Sul América vai lá e vai fazer todo o sepultamento. Ah, Evelyn, mas ele vai fazer o sepultamento aonde? Se o cliente não tiver jazigo da família, vai fazer no cemitério público. A própria Mondial, que é a nossa assistência hoje, vai fazer todo esse processo. Pô, legal. Mas, Evelyn, eu gostaria de ter um jazigo. Eu tenho como comprar um jazigo? Tem, a gente tem uma cobertura de reembolso por aquisição de jazigo. Então, imagina que eu, Evelyn, contratei esse seguro e eu contratei lá R$20 mil de capital por R$2,89 para eu comprar um jazigo. Eu não, né? Porque eu morri. Quem é que vai comprar? Então, vamos supor lá que a Evelyn não está mais aqui, bateu as botas e foi lá minha mãe, meu pai, foi lá no Jardim da Saudade, cada um vai aí, né? Jardim de Mesquita, aqui no Rio de Janeiro que eu tô falando, né, gente? Vai no Caju ali, né? Então eu vou comprar um jazigo particular, claro que 20 mil aqui, gente, parece pouco, mas eu consigo entrar aqui e mudar a chavinha para 30 mil. Ainda é pouco, mas é uma ajuda, porque tem jazigo que é o preço de uma casa, né, gente? Dependendo de onde vai comprar esse jazigo. E aí, essa pessoa que comprar esse jazigo vai dar a entrada na Sul América com a nota fiscal e a Sul América reembolsa essa pessoa que comprou esse jazigo. E olha que legal, né? Quem tem jazigo aí na família sabe que o jazigo é um jazigo perpétuo. Então, ele fica para a família. Então, hoje a Evelyn morreu. Ah, legal. Prazo de exumação são de 3 anos. Daqui a pouco faleceu um outro ente querido, pode aproveitar o mesmo jazigo que foi comprado lá na época que a Evelyn morreu. Ok? Tudo bem, gente? Lembrando, gente, que exumação é por conta da família. Isso é cobrado pelo cemitério. Beleza? Porque tem que tirar lá o corpo, guardar numa caixinha, tem todo um processo, tá? Beleza. Tô avançando, hein? Filhos póstumos. Gente, essa cobertura aqui, como é que ela funciona? Imagina que a Evelyn está planejando ainda ter bebê. A Evelyn não engravidou ainda, ok? Mas eu fico preocupada. Poxa, queria engravidar, né? E se eu tiver um filho? E se acontecer uma fatalidade durante a gestação eu vier a falecer? Gente, pode acontecer? Pode, infelizmente. Então, o que garante essa cobertura? E aí não é só para o sexo feminino, sexo masculino também. Então, qualquer um dos dois que contratar. Então, vamos supor que o Thiago que está aqui, a esposa dele está grávida, lembrando que ela tem que contratar ainda não estando grávida, ok? Então, eu não estou grávida ainda, beleza, passou um tempo, iniciei a vigência, contratei lá filhos póstumos. E aí, não vou dar exemplo do Thiago não, porque é meio não, né? Vamos dar o meu exemplo. Então, imagina lá que eu, Evelyn, durante a gestação, aconteceu uma fatalidade e a Evelyn faleceu, mas o bebê sobreviveu, né? O que vai acontecer? Exemplo, quem vai assumir lá é o marido que ficou vivo? Ah, mas morreu os dois no acidente. Vai ser lá um tutor, um curador, enfim. Então, esse valor de indenização, gente, vai servir para quê? Para dar continuidade, para essa criança ter uma alimentação, às vezes ter um vestuário, um plano de saúde. Claro que 100 mil, né, desde que a criança nasce até lá a faculdade, talvez seja pouco. Mas, considerando que é R$1,04, a gente pode vir aqui e pensar, eu quero menos, eu quero 100 mil. Gente, aqui o limite é 100 mil, mas eu posso já alterar. Tudo bem? Pessoal, estou preocupado só com o horário, porque a gente ainda falta seguir um pouquinho. Tudo bem, João? Estou indo aí, hein? Sem problema, vamos indo, tá ótimo, tá bom demais. Eu já vou finalizar no Contrata Fácil, vai ser rapidinho. Então, beleza.
Funeral familiar. Pô, legal, eu contratei lá para mim. Pô, mas eu sou casada. Eu preciso ter também uma assistência para o meu marido ou para os meus filhos. Então, eu posso, em vez de contratar esse aqui, pessoal, que está aqui em cima, ó, eu desplugo, venho aqui embaixo e plugo o familiar. Mas eu tenho familiar que é para mim, participante, eu segurado, meu cônjuge e meus filhos. Por R$ 1,66 por mês. Beleza, eu plugo. Pô, mas vamos supor que eu... Vou dar um exemplo meu, Evelyn, tá, pessoal? Eu não tenho filhos e eu não sou casada, mas eu tenho pai e mãe vivo. Meu pai e minha mãe têm 72 anos. Como é que vai ficar um seguro para eles? Primeiro que eles não vão ter cobertura de morte de qualquer causa. Estou falando da Sul América, que vai até 65 anos. Ah, eu poderia fazer um AP para eles? Poderia fazer com funeral. Mas por que então eu não contrato uma assistência funeral para pai, sogro, cônjuge e filhos, por R$ 23,59. Então, vai cobrir a Evelyn. Se a Evelyn for casada, vai cobrir o cônjuge. Se ela tiver filhos, vai cobrir os filhos até 18 anos ou 24 anos, se universitário. Vai cobrir o pai e mãe da Evelyn. Pai, mãe, sogro e sogra. Anotem isso, vocês aí que estão com o caderninho anotando tudo que eu estou falando. Tudo bem que está gravado, né? Depois vocês podem voltar no vídeo. Sem limite de idade. Então, gente, pai, mãe, sogro e sogra. Ah, mas meu pai e minha mãe já têm uma idade avançada, já tem 82 anos. Tá coberto no funeral, ok? E o melhor, não tem carência. Só tem carência para Covid, 30 dias. Tudo bem, galera? Espetáculo, tá? espetáculo. Todo mundo bata palma assim, ó, lá no chat, ó. É isso aí. Brincadeiras à parte. Mas, gente, a gente tem muito corretor e a gente tem uns cards, eu vou compartilhar aí com o João, falando do funeral, a gente chama que é o funeral ampliado, tá? Que é o que cobre pai, mãe, sogro e sogra. Tem muito corretor vendendo com apelo do funeral ampliado. Então, peguem o gancho, vocês que trabalham mídias digitais, quem tem mais familiaridade, tá? Vou avançando aqui só para a gente não passar muito do horário. E aí, o legal, eu tô lá no Na Medida, não tô? Cada planinho daquele, gente, tem uma quantidade de benefícios e vai abrir lá as coberturas. Aqui, eu estou no plano Na Medida. Se eu fosse lá no compacto, ele não ia abrir essas coberturas todas para mim. Ele abria um plano mais enxutinho, ele já é mais engessadinho. Então, toda vez que você quiser customizar, é o Na Medida. Que aí você vai ter essa canetinha, você vai ter essas coberturas para você dizer o que você quer, o que você não quer, o que você quer aumentar, o que você quer diminuir, sempre no Na Medida. Nos outros, ele já é pré-fixado. E aqui, ele já tem uma gama de benefícios, olha aqui, grátis, que seu cliente não paga para ter. Então, tem clube de vantagem, que é aqueles descontos, na Dafit, na Electrolux, quem viaja aí no hotéis.com, então vai ter uma gama de oportunidades de desconto. Sorteio, médico na tela, olha que legal, familiar, então vai ser para o próprio segurado e para mais 4 dependentes, cônjuge, filhos até 24 anos. E o melhor, gente, não precisa sair de casa. Eu faço lá do meu conforto do meu lado, estou com uma dor de cabeça, estou com uma febre, preciso fazer uma consulta médica, eu não tenho plano de saúde. Aqui já vai dar direito, eu faço lá consulta online, vai receitar um medicamento, vai mandar para vocês. Então, gente, facilidade na palma do celular, né? Na tela do computador, tá? Segundo a opinião médica internacional, diagnostiquei lá o câncer ou uma outra doença grave, preciso de uma segunda opinião médica de um especialista. Vai mandar a documentação para a Sul América vai avaliar e vai voltar com um novo diagnóstico ou reforçando o que o seu médico já diagnosticou lá, tá? Desconto em farmácia. Então, gente, quem tem medicamento aqui de pressão alta, quem é diabético, que compra aquele medicamento recorrente, a gente tem farmácia, pode chegar até 70% de desconto, tá? Esse aqui é o melhor. O marido de aluguel, né? Assistência residencial e faz tudo, né? Então, gente, quero botar uma prateleira, quero colocar uma cortina, quero instalar um quadro na parede, entupiu minha pia, preciso de um encanador, preciso de um reparo elétrico que deu um curto na luz da minha casa na tomada. Chama a Sul América. Vai mandar um prestador de serviço,
vocês só vão comprar o material se for necessário. Ah, tem que trocar lá a tomada porque está dando curto. Tem que comprar um outro fio porque o fio está ruim aqui. Você compra o material e o profissional faz a troca. Ah, quero colocar um olho mágico na minha porta, que eu acabei de botar uma porta chiquérrima nova na minha casa. Você vai comprar o olho mágico, a gente vai lá e instala o olho mágico. Quanto é que é um chaveiro domingo à noite para ir na sua casa? Não vai cobrar menos de R$200. Então, gente, aqui, naquele combo que eu criei, foi R$200. Quer dizer, um mês, eu tenho vários serviços aqui à minha disposição, tá? Assistência a filhos, fiquei internada, preciso que alguém tenha uma babysitter lá para ficar um tempo com meu filho. Chama assistência a filhos. Ah, eu fui assaltada, perdi os documentos, preciso saber como é que tira a segunda via. Entre em contato com a Sul América. Enfim, faleceu um ente querido ali, eu preciso de um apoio psicológico. Entre em contato com a Sul América. E aqui, gente, já tem o guia de benefícios. Tudo que eu falei aqui de forma rápida para vocês, por conta do tempo, tá tudo detalhado nesse guia de benefícios, tá? E lá no site que eu vou mostrar para vocês também tem. Tudo bem até aqui, né? E eu acho que ninguém tá gostando do meu treinamento, não. Tá todo mundo calado. Olha, tem gente curtindo sim, tá? Ó, o João ia falar agora.